Domingos? Domingos está aí? Acho que ele vai entrar agora. Oi, querido. Oi, boa tarde, Tudo boa bem? noite. Oi, Urânio, tudo bom? Um Oi, abraço, queridão. Um abraço aí para você. Vamos aqui tudo bem? só posicionar aqui isso. Tudo ótimo. Muito, Certo, muito bom te ver, como sempre. Peraí, que deixa eu bom, pôr aqui. Te vejo bem. Você tá vendo agora uma ótimo. cadeira só, O não eu, som, né? o som tá bom também? O teu som tá bom, te vejo bem. Tá tudo ótimo. Só mais um Ótimo, instante a gente já começa, né? Tá? ótimo. Peraí. Domingos, Sim, quem que tá entre nós dois com o cabelo mais comprido por causa do isolamento da Covid? quem É o que a vai? gente vai ter que ver aqui, né? Você não acha? Vamos ter que Eu, testar, né? eu acho que eu ganhei de longe. Acho que o É, meu tá né? bem pior. Tudo bom? Tudo ótimo, e por aí, tudo bem? A família está bem, Urânio? Todos tudo bem, sim. Em Que princípio, em bom, segurança. E que aí, bom, que você bom. também? Nós por aqui também está tudo tranquilo, o ambiente não é muito bom, né? A É, situação aqui no Ceará tá difícil também, né? sim, Aqui o querido. Ceará é um dos pontos mais graves, né? Uhum. Mas estamos aí tentando manter a tranquilidade e a confiança, né? É, a gente precisa fazer a nossa parte e Isso. fazer o lado espiritual, né, Domingos? Que é para isso que a gente está aqui, eu acho, né? Acho que neste Compartilhar. momento é isso, é a gente cultivar isso em nós e também dar o apoio possível, né, em termos emocionais, espirituais, né? É, é verdade. Então, Domingos, eu estou muito feliz de poder conversar com você aqui. Sinto muita falta de te ver mais frequentemente. A gente se encontra, né, menos por eu não estar morando no Brasil. Sim, E eu queria começar lembrando que hoje é dia de São Jorge. Você me lembrou disso, né? E eu acho que você sempre traz essa alegoria de São Jorge, o dragão e histórias, né, voltadas a ele. E hoje, mais cedo, conversando um pouquinho sobre esta live, a gente falava que São Jorge viveu, né, mais ou menos na mesma época que os Padres do Deserto, quase junto lá exato. com Evagrius, né? Uhum, Inclusive exato. cruzou lá aquelas regiões todas onde estava o Uhum, Evagrius. Eu li alguma coisa que é, a parte do mito todo que fala do dragão, do combate com o dragão, teria acontecido na Líbia, né? Que é do lado do Egito, uhum. onde estava o Evagrius, enfim. Então eu queria te convidar para falar um pouquinho da sua visão mais espiritual de todo esse momento aí da Covid, com tudo que você conhece dos Padres do Deserto e São Jorge, talvez trazendo para a gente alguma mensagem de alento. Uhum. Sim. Que bom, Urânio. Olha, então, primeiro é um prazer muito grande também estarmos juntos aqui nesta live, né? Pelo menos Sim, virtualmente a gente se encontra e é é, um prazer muito grande, uma alegria imensa, né? para mim E também. realmente, olha, foi uma. Nada acontece por acaso, né? E a gente hoje de manhã conversando lembrou isso, que hoje é dia de São Jorge. E outra simbologia interessante, São Jorge é um dos patronos da Inglaterra e também um dos patronos de Portugal e muita influência também na religiosidade do Brasil, né? E Pega tudo da gente, né? tudo, né? Tudo Para a quem não ver, sabe, né? eu moro hoje na Inglaterra, né? Eu sou brasileiro de Uhum. coração, mas eu tenho morado na Inglaterra.
E então, olha, a leitura que me vem, assim, um primeiro olhar, é que esta situação toda da Covid, da pandemia, e num olhar assim espiritual, acho que primeiro vem denunciar uma espiritualidade sem Deus, um mito de uma espiritualidade materialista que se criou, né? Aquele mito de que o desenvolvimento tecnológico iria resolver todos os problemas das pessoas, da humanidade. E isso gerou um vazio muito grande, um vazio de sentido na vida das pessoas, né? Então acho que é assim a primeira denúncia. Tudo isto vem jogar por terra esse mito de uma espiritualidade sem Deus, de uma espiritualidade materialista. E me parece também, Urânio, e você tem também trabalhado e batalhado muito nesse sentido, no mundo do Enneagrama também corremos esse risco, né? De olhar o trabalho do Enneagrama sem a dimensão espiritual, sem a dimensão da essência, o perigo de ficarmos só numa visão tecnicista, né? De desenvolver o humano como se fosse possível o humano se realizar sem a dimensão espiritual, né? Então acho que é assim uma primeira denúncia, né? E outra coisa que me parece que esta pandemia denuncia é o outro lado da história, uma espiritualidade sem levar em conta o humano. Acho que é outro perigo, né? Uma espiritualidade que despreza a dimensão humana, que ignora a dimensão humana, e a dimensão humana é a dimensão do limite, da contingência, da fragilidade, da nossa condição de criaturas, ignorar a dimensão da personalidade, o que poderíamos dizer, ignorar a dimensão das nossas paixões, né? As paixões são aquilo que nos lembra constantemente que nós somos humanos, né? Que somos limitados, contingentes, e acho que você também percebe isso, né? É outro perigo que entrou no mundo do Enneagrama, anular o humano e criar a ilusão de que agora já somos iluminados, né? Está cheio de gente iluminada, né? E que não leva em conta essa dimensão humana. Então, por um lado, esta situação acho que denuncia essa espiritualidade sem Deus, sem o transcendente, na medida em que nos deixa assim de joelhos, curvados perante algo invisível, né? É simbólico isso. Nós estamos todos curvados perante um vírus invisível, né? E menor do que o pequenino, né? Exato, né? E esse invisível nos botou todos de retiro, né? É um grande retiro para a humanidade, né? Então, estamos curvados perante a dimensão espiritual que estava sendo esquecida. E, por outro lado, também nos curvamos perante o sofrimento. Não tem como ignorar a situação de sofrimento, de insegurança, de contingência que esse vírus veio revelar e que está aí ameaçando a humanidade, né? Então eu acho que é assim uma leitura que me vem com muita força, né? Nós estamos curvados perante o invisível, perante a transcendência, estamos curvados também perante a dimensão humana, que é a dimensão do sofrimento, das paixões, das limitações humanas, né? Não há espiritualidade sem transcendência. No Enneagrama a gente fala não há espiritualidade sem a dimensão da essência, mas também não há espiritualidade sem o humano, né? É o outro lado. Se nós desprezarmos o humano, eu diria que talvez o mais importante da espiritualidade é o humano, né? Quanto mais humano, mais espiritual. Quanto mais próximo do humano, mais espiritual. E aí, Urânio, você lembrou e vem a propósito essa simbologia de São Jorge, né? O São Jorge, como você já referiu,
pela tradição, ele morreu no ano 303, portanto, comecinho do século IV. A partir de 316 começou esse movimento dos padres do deserto. Então estamos na mesma época, ali uma diferença muito pequena. Isso quer dizer que quando começou o movimento dos padres do deserto, a figura de São Jorge era uma figura muito popular e um ícone da espiritualidade da época. Ele é dali dessa região, da Capadócia, né, na atual Turquia. Foi um soldado romano, martirizado por ser cristão, aquela coisa toda. Então tinha uma simbologia muito grande. E é interessante que depois dos padres do deserto, eles contam duas lendas, criaram duas lendas, duas histórias, parábolas para transmitir, né, algo essencial. Então eles contam a lenda de São Jorge e diz que apareceu um dragão na vida de São Jorge. Na linguagem das lendas, o dragão significa o quê? As paixões, né? Aquilo que hoje no Enneagrama nós chamamos de paixões. Eles também chamavam de demónios, né? Aquilo que atrapalha a vida da gente. E diz a lenda de São Jorge que ele lutou contra o dragão e matou o dragão. E depois apareceu outro dragão e ele lutou e matou. E depois apareceu outro e ele lutou e matou. E diz a lenda que ele passou a vida lutando contra dragões. Matava um, aparecia outro. E eu acho fantástico, né? Porque, repara, era uma figura de referência o São Jorge, né? Mas talvez por causa da história dele ligada ao exército, né? Pegaram essa simbologia para quê? Para dizer o caminho que a gente não deve seguir. Os padres do deserto identificaram as paixões, identificaram as virtudes, e depois a pergunta é, e agora o que fazer com isso? Né? Entre a essência e a personalidade, entre o céu e a terra, entre o humano e o divino, o que é que faz? Luta contra o dragão, mata, e eles disseram, olha, não é por aí, né? O São Jorge é o caminho que não é para a gente seguir, não adianta. E aí eles contaram a lenda da Santa Marta, né? E então resgataram também uma figura muito tradicional do cristianismo, ou primitivo, e diziam, olha, apareceu um dragão na vida de Santa Marta, a mesma simbologia, tinha alguma coisa que atrapalhava a vida dela. E a Santa Marta domesticou o dragão, a diferença, né? Domesticou, e melhor, depois o dragão andava seguindo ela como se fosse um guarda-costas. Fantástico, né? Então esse é o caminho, né? Domesticar as paixões, e isso pressupõe o quê? Acolher o humano, abraçar o humano, abraçar o limite, abraçar o sofrimento, né? Paixão em grego, pathos, significa doença, né? E em latim, passio, lembra sofrimento, significa sofrimento. Então, quer dizer, o que nós chamamos de paixão no Enneagrama, a base da personalidade, é sofrimento, é condição humana, é limitação. Como a paixão de Cristo, né, Domingos? Exato. E a gente vai até voltar a isso já, porque eu tenho uma pergunta para te fazer disso, viu? Ótimo. Eu acho que o que você está falando é muito apropriado. Prossiga, por favor. Ótimo, e então o caminho que eles nos deixaram é esse, de acolher, abraçar, domesticar, e quando a gente acolhe, domestica, isso se torna um guarda-costas para nós, fantástico, né? Isso é colocado no nosso serviço, né? Tem uma outra frase que está me vindo agora, que eu vi há pouco tempo, Urânio, que me tocou muito, de Santo Ireneu, é um santo do século II, do cristianismo anterior, que ele dizia assim: como você quer divinizar-se antes de se tornar humano? Primeiro, torne-se humano, para depois se deixar divinizar. É fantástico isso, né? Então, é toda uma espiritualidade que passa pelo assumir, aceitar, acolher, abraçar a condição humana, né? E aí entra o autoconhecimento, né? Tem uma frase de Pascal, filósofo, que diz:
autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. E espiritualidade sem autoconhecimento pode gerar alienação. É uma espiritualidade com os pés no ar, não é? Pois é. Domingos, eu acho que você tocou muitos dos pontos que eu também gostaria de tocar, sabe, meu amigo? Eu vou tentar falar de alguns poucos aqui. Uhum. Me incomoda muito tendências que eu vejo em todo mundo que estuda o Enneagrama de fragmentar o que a gente chama de trabalho interior. Então, algumas pessoas fazem só trabalho psicológico e não ingressam no trabalho espiritual. E ficam limitadas, como você disse aí. Uhum. Outras vão só para o trabalho espiritual e não fazem o trabalho psicológico. Outras, o que além de alienação, me parece que é perigoso, né? Outra coisa, as pessoas eram perigosas, né? E outros problemas que a gente vê tem a ver com o fato de que a gente se desconecta, às vezes, quando está fazendo trabalho interior, de assuntos que são fundamentais, como política, como saúde e outras coisas, né? Muitas vezes com uma desculpa, porque eu acho que é principalmente uma desculpa, de que eu não aguento muito ver esses assuntos, me desvio, eu perco minha calma. E aí é como se fosse uma espiritualidade não encarnada, né? Uhum. E que a pessoa não atua no mundo. Por exemplo, ela pode até não ter opinião hoje sobre esse embate de fazer isolamento ou não. Sem aqui entrar Uhum. nos méritos do que a gente acha, embora eu pense que eu e você concordaríamos, mas eu não sei, eu acho que a gente fica muito limitado quando a gente coloca trabalho interior só como sendo uma única coisa que a gente imagina que é, né? Então, às vezes eu também falo, eu falo às vezes de 9 chaves da transformação com o Enneagrama, e uma dessas chaves torne-se humano antes de se tornar espiritual, e a outra é torne-se espiritual depois de se tornar humano. Quando você, Exatamente. o Gurdjieff, ele falava algo muito semelhante ao que você disse, que a personalidade tem que continuar existindo. Uhum. Depois que a gente atinge as dimensões da essência, porque ela vai servir a essência, inclusive para ela se sustentar, e ela vai Uhum. ser um aparato de transformação, né? E não é o desafio, pelo menos até uma certa etapa do crescimento pessoal, que acho que nenhum de nós está. O desafio não é matar o dragão, né? Ou eliminar a personalidade, mas é sim conseguir deixá-la passiva para que Uhum. ela ajude o ser, né, a vibrar nessa dimensão maior da essência, né? E me parece que os padres do deserto tinham muito mais essa sabedoria. Agora, sabe o que eu acho, Domingos? Eu acho que esse momento da Covid não poderia ser um melhor exemplo do que no Enneagrama a gente chama de ponto de choque, né? Que é uma força externa que Uhum. chega para balançar todas as estruturas. E de surpresa, e de um jeito que não tem como permanecer igual depois. E aí Uhum. todo ponto de choque traz a oportunidade de um avanço de consciência, de um crescimento mais significativo, individual e coletivo, que vai fazer a gente não estar no mesmo patamar ruim que a gente estava antes, né? Só que também o ponto de choque traz o risco da gente conectar essa terceira força mais inferior e Uhum. piorar ainda mais do que estava antes. Então eu não sei como você está vendo o desenrolar das coisas, mas eu vejo que, por um lado, tem o lado extremo
das pessoas ficando até piores, né? Por exemplo, quem é autopreservação dominante está entrando em parafuso nesse momento, se estiver indo para o seu pior, né? E está querendo comprar tudo do supermercado e não se importando com os outros, né? Fazer estoque de tudo. Garantir o seu, né? E pessoas que são autopreservação dominantes, mas estão mais abertas para se transformarem, ao contrário, elas estão usando isso para espalhar a consciência de como preservar a vida e como ser humano nesse momento. São duas coisas de dois níveis de consciência completamente diferentes. Uhum. Né? Da mesma forma que um social dominante nesse momento pode se tornar alguém que vai ficar só querendo se mostrar, falando do que acha e ganhando visibilidade. Ou pode ser alguém que vai relembrar a nós esse valor perdido na sociedade, que você tanto relembra a gente, da fraternidade, né? Porque a terceira força pode ser vista como igualdade, liberdade e a fraternidade, Uhum. né? Como terceira força, né? Que acho que você e todo o Instituto Shalom relembram a gente o tempo inteiro. E um sexual dominante pode criar rivalidades, embates muito fortes nesse momento, ou pode mostrar para a gente o valor da conexão que foi temporariamente perdida, pelo menos nesse nível Uhum. físico, né? E então é a hora para mim H, decisiva, para a gente mostrar os resultados do trabalho interior que nós fizemos, né? Controle da reatividade e vibrar numa frequência mais elevada, né? Para ajudar que tudo isso todo esse momento venha para o bem, para uma transformação maior, mesmo com o sacrifício de tantos mortos, né? Como é que você vê isso, Domingos? Exatamente, Urano. É isso, achei ótimo essa visão. E eu tenho pensado muito nisso, né? A gente ouve muito falar, o mundo vai ser diferente, isto vai mudar. E eu também me pergunto, vai depender de uma palavrinha muito simples que a gente sabe que chama-se consciência, né? Vai depender disso. Isto tanto pode gerar os níveis mais egoístas, mais egocêntricos, né? Pode levar-nos para uma espiral descendente, como pode levar-nos para uma espiral ascendente. E sempre o diferencial vai ser a consciência. O sofrimento por si não muda ninguém. Às vezes ele muda endurecendo as pessoas, outras É, vezes ele gera uma oportunidade de tomar consciência. Mas o determinante sempre vai ser a consciência, né? exato. E acho que aí entra todo esse nosso trabalho, o nosso serviço à humanidade, né? De colaborarmos para que seja um momento de tomada de consciência, né? Só por si não muda nada, né? Só por si não muda nada, ninguém muda ninguém, nem por amor, quanto mais pelo sofrimento, né? O ponto da mudança sempre vai ser a consciência, eu acho isso também perfeito, né? E se a gente não se ajudar, né, Domingos? Se a gente não se aproximar e tentar desenvolver juntos essa consciência, fica muito fácil a gente espirar lá para baixo nesse momento, né? Porque o lado animal nosso, né, só com o instinto de sobrevivência por detrás dos três instintos, Uhum. vai fazer a gente não avançar, né? E eu entendo que é a hora da gente estar juntos, né? E aí, eu e você, apesar de sermos diferentes nos nossos tipos, nós somos muito parecidos até em muitas coisas porque temos a mesma sequência instintiva, né? Uhum. E, Exato. e o social dominante nesse momento, se a gente conseguir equilibrá-lo, ele ficar só no lado saudável, acho que eu e você
podemos aqui falar um instantezinho da importância da gente estar próximo, né? Aliás, eu vi outro dia uma frase que eu gostei muito. Alguém estava criticando esse termo que foi criado de isolamento social. Eu falei assim, isso é um isolamento físico, mas nunca foi tão importante a gente estar junto socialmente falando. Exato, né? é isso. É. E eu não sei, você também está se sentindo um pouco mais otimista com essa história toda? Porque eu tenho me visto mais otimista do que antes. Muito triste, né? Com pesar pelas mortes, mas esperançoso de que finalmente alguma coisa aconteceu para tentar mexer com as pessoas, porque como a coisa estava indo, estava muito mal, né? Exato. Eu tenho refletido, Urânio, que a gente estava como um carro descendo ladeira abaixo sem freio. A gente sabia que não tinha jeito, não era possível. Essas questões do aquecimento global, dos níveis de desigualdade, era impossível, isso era insustentável. A gente sabia que não dava. A impressão que dá é que a gente não sabia mais parar, né? E como você falou, esta situação nos forçou a parar, deu um basta, ele disse, olha, para. E pode ser uma grande oportunidade. Eu, apesar de todo a compaixão e a apreensão, há uma apreensão muito grande, apesar de tudo, eu também vejo como uma grande oportunidade e eu acredito que tudo o que acontece, acontece para melhor, né? Se a gente trouxer o olhar das ideias sagradas, né? A ideia sagrada do um, a ideia sagrada do três, isso nos dá esse olhar que tem algo por trás de tudo isso e que está tudo perfeito do jeito que está, apesar do sofrimento, mas que há aí algo acontecendo. Eu também tenho esse olhar positivo e de esperança, né? De confiar que algo bom, né? Eu acontece. acho que essa mexida geral no cenário torna impossível que as coisas permaneçam exatamente iguais. Como você disse, eu disse, pode piorar, né? Tem esse risco. Mas eu acho que pelo menos é uma tentativa, né? Um chacoalhar, né? Um toque de despertador, como dizia o Gurdjieff, né? É um momento do stop, né? Pera lá, né? Vamos olhar bem aqui o que está acontecendo, né? E isso de também ficarmos em casa, né? Quanto é um convite para a gente se internalizar mais, né, Domingos? Você que, de uma maneira muito bonita, traz técnicas meditativas, né, dentro do contexto espiritual e religioso seu. O quanto, né, que a gente está se dedicando a essas coisas e não só ao dia a dia, né, nesse momento aí de oportunidade de estar em casa. Quantas pessoas não precisavam de mais tempo em família? Ou para encarar alguma questão na relação íntima, ou para dedicar mais tempo aos filhos. De repente, isso é um presente que está sendo dado, né? Ficar em casa. Exato, com certeza. E aí a gente pode trazer, me veio agora de novo um outro elemento lá dos padres do deserto, que eles diziam que é importante permanecer na cela. A cela é o quartinho do monge, né? Permanecer na cela, que no fundo era permanecer consciente, permanecer atento, permanecer vigilante, né? E prestar atenção ao que passa dentro da gente, né? A casa em primeiro lugar, esta casa que nós somos e essas relações mais próximas, como você falou. E claro que também me parece que a gente nota muito essa dificuldade, como é difícil as pessoas permanecerem em casa, né? Como é difícil olhar para dentro, como é difícil conviver com esses dragões, né? E no fundo há uma tentativa assim frenética de sair, de não ficar em casa, né? Não só a casa física, mas o contato consigo mesmo. Mas sem dúvida que é o grande momento e a grande oportunidade, né? Eu acredito que
com todo o sofrimento e com todo o que pesa, é um momento de bênção, pode ser um momento de bênção, claro, sempre dependendo do olhar, da consciência, né? É outra coisa bonita, eu lembrei hoje também, depois da nossa conversa de manhã, na tradição judaica, tem uma simbologia muito bonita, quando o povo de Israel atravessava o deserto, também durante 40 anos, a quarentena, né, a simbologia da quarentena, Sim. houve uma época que foi atacado por serpentes. E quem era atacado pela serpente morria. Então o povo foi reclamar com Moisés, Moisés foi reclamar com Deus, e Deus disse assim: manda fazer uma serpente de bronze e coloca num poste. Quem for atacado por uma serpente no deserto e olhar para a serpente de bronze fica curado. Eu acho essa simbologia fantástica. Quer dizer, o que é que mata a serpente? O que é que cura a serpente? O que é que mudou? O olhar, né? O olhar muda, né? E é isso, o olhar que nós vamos ter em relação à pandemia, à situação, ao sofrimento, é esse olhar que vai mudar, né? E que pode significar aspirar lá para baixo ou para cima, né? Com certeza. Lindo, lindo, Domingos. E você falou no início, eu queria te fazer uma pergunta, se possível, tá? Você falou no início das paixões como sofrimento, né? E acho que as 9 paixões devem ser vistas por nós como sofrimentos. 9 diferentes versões Exato. do sofrer, né? Às vezes a gente tenta dourar muito a pílula, né? Quando introduz o Enneagrama, falando, por exemplo, de pontos fortes e fracos de cada tipo. Vai lá, tudo bem, no início de abordagem, mas tem que chegar uma hora que a gente fala assim, ó, esse negócio aqui é para encarar o teu eu limitante, a tua dimensão inferior, né? E a paixão do seu tipo é algo com que sofrer, né? É a fonte do seu sofrimento. Você não sente isso ainda, mas persiga esse ensinamento e você vai ver um dia, né? Como isso é o sofrimento. Mas aí, paixão como sofrimento me lembra muito paixão de Cristo, né? E acho que a paixão de Cristo foi gerada por essas nossas 9 paixões, de alguma maneira, né? De alguma forma, a gente gerou aquilo, né? E me parece que vem agora, nesse momento, um convite para a gente aceitar o sofrimento que está acontecendo e olhar para ele e desvendar os outros sofrimentos, as outras fontes de sofrer, né? Principalmente a nossa paixão, ou seja, de alguma maneira se engajar num sofrimento voluntário. Como se a gente tivesse, nesse período de isolamento, num retiro espiritual, né? Para olhar para dentro, né? Como é que você vê esse conceito das paixões? E você que fala tanto também das virtudes, e que é um padre católico e que conhece muito mais do que eu da paixão de Cristo. O que você pode nos orientar? Bonito. Bonito, Urânio, que linda a sua reflexão, né, e levantar essa questão. Olha, tem uma frase de Richard Rohr, né, que também é do nosso mundo do Enneagrama, né? Padre franciscano, e ele diz assim: Jesus se tornou igual a nós para nós percebermos que podemos ser iguais a ele. Acho que isso é muito bonito, né? E Jesus assumiu a condição humana, assumiu toda essa dimensão humana das paixões, do sofrimento, né? A gente vê em Jesus tudo isso. Ele mesmo, Richard Rohr, tem uma reflexão bonita sobre os traços de todas as personalidades na pessoa de Jesus, né? E um outro elemento que é bonito, eu ouvi isso ano passado do abade do mosteiro lá no Paraná, dos cistercienses do Paraná, Dom Bernardo. Ele dizia que o Evagre identificou 8 paixões
João Clima, com um século e meio depois, identificou a nona paixão, que foi o medo, e mais tarde outro monge chamado Máximo Confessor reduziu as 9 paixões a uma única paixão, que ele chamou egolatria. Latria quer dizer adoração, adoração do ego, né? E é isso, né? E isso, a simbologia é que isso gera sofrimento. E estar dominado pelo estado emocional da paixão é sofrimento. E o fato de Jesus assumir a paixão, o sofrimento, a morte, a contingência humana, até o limite que é a morte, né? E uma morte de cruz, que era uma morte desprezível, né? Isso significa o quê? Que Jesus acolheu, abraçou o sofrimento, a condição humana, a contingência, o limite até às últimas consequências. E aí vem aquilo que você falou, em primeiro lugar, um gesto de solidariedade. E este momento nos pede isso, uma solidariedade na condição humana, na condição do sofrimento. Que é o oposto da egolatria, né? É olhar não só para si mesmo, né? Exato. E, por outro lado, acho que o mais bonito da simbologia e do cerne da tradição cristã é isso, na medida em que abraça o sofrimento, que abraça a paixão, que é que vem a seguir? Ressurreição. Quer dizer, plenitude, a vida nova, a transformação. Então, abraçar o sofrimento, além da solidariedade, é o caminho para chegar na ressurreição, na vida plena, o que poderíamos chamar na essência. E depois os padres do deserto também vão dizer que as paixões são o caminho para a essência. Que na medida em que a gente entra em contato com as paixões, e isso que você falou, de se colocar perante elas e aceitar e se render, né? Isso nos leva ao encontro da essência. E eu acho que esse é o cerne das tradições espirituais. A gente vê também no budismo, a iluminação de Buda começa como com o processo de encarar. Exato. Quando ele se confronta com o sofrimento, né? Não há outro caminho, né? Acho que isso é talvez uma mensagem muito bonita desta época que nós estamos vivendo. E eu estava lembrando, Urani, você há dias me falou também de 4 fases que você está percebendo aí na vivência da paixão, né? Ou de como encarar a paixão. Se você puder falar, eu achei também muito interessante essa postura, né? O que eu acho, Domingos, é que esse olhar para a paixão muitas vezes não é compreendido pelas pessoas. Elas tentam apenas entender intelectualmente o que é a paixão do tipo delas. Começa que muitas vezes isso não é bem compreendido, né? Porque precisa ser bem explicado, né? Essas palavras não podem ser interpretadas, as 9 paixões, não podem ser interpretadas no sentido de senso comum, porque senão a gente não chega lá, né? E exato, a gente precisa entender que essas 9 paixões têm as suas manifestações indiretas, que acontecem o tempo todo. Então, lá, ira, orgulho, auto-engano, inveja, avareza, medo, gula, luxúria, preguiça, são coisas que precisam ser bem compreendidas, mas compreender isso mentalmente está longe de ser suficiente. Isso é só um primeiro passinho. O que eu acho que precisa ser feito, né? Eu acho que precisa entrar o processo da paixão em relação à paixão, ou seja, o sofrimento em relação à paixão, que é, em primeiro lugar, com a pessoa se frustrando. Ela precisa entrar num estado que não é mental, é emocional, de frustração com o fato de que aquilo tem direcionado quase que toda a vida dela. Depois da frustração, tem que vir um estágio de cansaço, que é um cansaço de si mesmo, né? Que talvez seja desse cansaço que a gente está fugindo quando, ao estarmos presos em casa, a gente fica desesperado, né? Porque é uma dificuldade de estar comigo mesmo,
né? E vem um cansaço muito grande, num dado momento, para quem faz o trabalho de autoobservação emocional, integral, né, da paixão, porque ver assim, mas mais, de novo, aqui estou eu de novo, eu não sei fazer outra coisa, não sei isso, né? Uhum. Aí depois desse cansaço, vem já algo mais sofisticado ainda e mais duro ainda, que é o nojo. É como se eu conseguisse sentir o gosto na boca dessa matéria densa, escura, que faz parte da paixão. Né? Eu sinto o amargor dela na minha boca. Né? E sinto que eu preciso pôr para fora, quase que vomitá-la. Né? E por fim, vem a fase final de trabalho com a paixão, que é uma das mais duras, que é o horror. Né? Na qual aí eu finalmente, com todo o meu ser, quero buscar o refúgio em Deus. Né? Se eu não tiver horror da situação que eu estou vivendo no final, eu não vou conseguir buscar o refúgio em Deus. Né? E se a gente não se engajar com esse processo mais profundo, mais difícil mesmo, de lidar com a paixão dessa maneira, a gente vai estar fazendo coisas mais superficiais apenas, né? Eu acho. Né? O que você acha disso, Domingos? Estou exagerando? Estou falando Perfeito, algo duro perfeito. demais? Perfeito, e repare, isso está plenamente de acordo com essa linha do que falávamos anteriormente. Desse jeito, a paixão nos leva à essência, nos leva a Deus. Mas é preciso mergulhar lá. Voltando à pergunta que você me fez, é a história da paixão de Cristo, né? Na tradição cristã tem uma expressão que diz: Ele desceu aos infernos. O descer aos infernos é isso, descer à lama, ao lodo, aos porões da sombra mais sombria da condição humana, do sofrimento, do limite. E enquanto não chegar a isso, não vai haver transformação, né? Eu acho perfeitamente. E de novo o perigo de se ficar num trabalho assim de dourar a pílula, né? Ou de ficar só numa visão racional das paixões. Aliás, é outra coisa lá na tradição do Evagrio e do deserto em geral. As paixões geram, sobretudo, sensações físicas. A descrição deles é do sofrimento físico, Físico. né? Começa por aí, pelo físico, pelo emocional, de sentir o sofrimento. Enquanto não sentir, não muda nada, né? Eu também lembro de uma frase do Cláudio Naranjo, que dizia: enquanto a gente não sentir constrangimento pela nossa personalidade, não vai mudar nada, né? É. E E como é você disse no início, né, muita gente se distrai com o Enneagrama, achando que é só uma tipologia para descrever o jeito das pessoas. Né? Uma pena. exato. É, é o Essa é a perigo, hora né? da gente ser mais profundo, né? Sim, e é o grande desafio que já falámos sobre isso, a gente sente aqui no Brasil, você sente a nível mundial, porque está mais atento e mais ligado ao movimento do Enneagrama no mundo, e é um grande perigo ficarmos numa visão superficial, né? Perder a seriedade, perder a profundidade, e aí vai perder a grande possibilidade de transformação que o Enneagrama propõe à gente, né? É. Agora, Domingos, até para compartilhar uma outra coisa, eu falei isso das paixões, né? Queria te contar que a gente está desenvolvendo novas abordagens, né? Novas visões de como lidar com o instinto dominante e o instinto reprimido. E eu queria colocar para você, compartilhar isso contigo, né? Ótimo. O instinto dominante, para nós, é como se fosse assim, tem estágios, né, de desenvolvimento nosso no início. A gente precisa encará-lo como um animal não domesticado, né? Uhum. A gente está dando espaço demais para ele. Né? E Uhum. precisa fazer que nem a gente faz com um cachorro que tem em casa que não é domesticado. Precisa, assim, encurtar um pouquinho o A tamanho da régua. coleira, né? Uhum.
Sem puxar demais, sem brigar, porque tem coisas que acontecem que são ruins, mas eu tenho que estar no comando desse cachorro não domesticado. E com limites. A gente fala assim, é tão difícil eu conter o meu dominante, seja ele qual for, tão difícil. Porque você continua dando espaço para ele. Né? Então você precisa ter a decisão de alguma estrutura um pouquinho superior à tua de pôr rédeas, de verdade. E pôr limites. Até porque o instinto dominante não negocia. Ou é sim ou é sim. Né? E depois isso vai crescendo ao ponto de que já não é um animal não domesticado, que ele vira um animal selvagem. E depois ele vira aquele monstro que nem é o dragão, né? São Jorge. Mas a regra com o instinto dominante é tirar espaço dele. E deixe-o reclamar, mas tira o espaço. Você vai ter horas do dia, por exemplo, que você não vai. Agora na Covid, se você for sexual, que você não vai ficar sedento por uma conexão. Você vai fazer outra coisa. Você vai falar com amigos, não só com aquele parceiro íntimo, parceira íntima. Ou se for social, você não vai só ficar lendo notícia, né? E ficar vendo o lado social maior, você vai cuidar de cozinhar, porque você está em casa, né? E o lado autopreservação também, não ficar só no desespero, no medo, e tudo mais. Rédeas. Agora, com o reprimido, a gente acha que não é rédea. A gente acha que tem que cuidar desse animalzinho pequeno ferido, né? Como se fosse um filhote de cachorro, daqueles bem fofinhos, que foi negligenciado por você mesmo até hoje. E que você precisa pegar no colo, dar carinho, cuidar, não deixá-lo morrer, alimentar, ser cuidadoso. Se você vir o seu instinto reprimido como esse animalzinho, vai dar vontade de cuidar dele. Até o ponto que ele vira um adolescente, que vai testar algumas coisas na vida, e vai errar, e vai fazer besteira. E um ponto que ele vai virar um adulto saudável. Né? A gente criou essa analogia. E eu queria te perguntar, eu fiquei muito feliz de ver lá no Congresso de Portugal, no ano passado, há um ano atrás, você apresentando aquele formato seu de constelação, né, que você desenvolveu, que tem a ver com trazer as partes da psique da pessoa para a constelação. Então você põe lá o elemento que é a essência, outro que é o instinto dominante, outro que é o reprimido, outro é o mecanismo de defesa, e assim vai. E eu queria te perguntar o que você tem aprendido com isso, né? Nesse lado dos instintos, da essência. Me conta um aprendizado teu nisso. Ótimo, perfeito. Primeiro, queria agradecer essa sua partilha sobre os instintos e a minha percepção também vai nesse sentido. E eu diria que um dos aprendizados com essa experiência a gente está chamando laboratório da consciência, né? Esse caminho que junta os elementos da constelação e do enneagrama, um aprendizado é exatamente esse. A gente vê como, olha, Urânio, às vezes alguém, um dos representantes lá, um dos 7, enfrenta mesmo, tem que segurar o instinto dominante. A gente já viu isso. Eu já vi cenas de porrada. É verdade. De algum dos representantes segurar o instinto dominante porque ele está fazendo desgraça. Tem que enjaular o animal, né? Às exato, há um momento fera. que tem que segurar mesmo, exato, porque ele faz tripulias, bagunça tudo, né? E outra cena também que é frequente, ou diria uma das constantes, é o quanto o instinto reprimido fica excluído. O quanto, muitas vezes, ele fica até fora da cena, fora do círculo, né? E o quanto a energia dele é fundamental para o equilíbrio interno. Então, isso que você falou, eu também vejo claramente confirmado pelas experiências do laboratório.
E eu colocaria que muitas vezes o instinto reprimido ele está tão fragilizado. O animalzinho, eu gostei da simbologia, o animalzinho está tão fragilizado que ele vai precisar de ajuda, ele precisa de ajuda, né? Ele sozinho não dá conta, precisa de um olhar, né? De ser. Muitas vezes a gente ouve a pessoa que representa o instinto reprimido, seja ele qual for, dizer assim: eu não sou visto. Isso é doloroso, né? Eu não sou visto. Isso confirma perfeitamente. Uma outra coisa também que eu tenho percebido, que a gente tem percebido, porque vários já estamos trabalhando com isso, e eu até já partilhei um pouquinho isso com você lá em Lisboa, a gente tem percebido o papel muito importante do instinto normal, o instinto do meio, secundário, né? Uhum. Exato, ele fica sempre numa posição de equilíbrio, de intermediador. Às vezes é ele que dá um basta no dominante, às vezes é ele que dá uma ajuda no reprimido. Uma outra coisa que a gente percebe é que ele sempre está muito sintonizado com a essência. Há uma sintonia muito natural, né? E isso tem-me ajudado a perceber que talvez a gente possa dar mais espaço para ele, né? A gente está chamando o caminho do meio, né? Uhum. Porque na medida em que a gente dá mais espaço para o instinto normal, isso vai mexer naquela estagnação desequilibrada que estavam os instintos, né? E então acho que sobre os instintos tenho visto isso. Claro, outra coisa importante é a questão da criança ferida, a experiência traumática de infância, que está muito entroncada nos instintos também, tanto no dominante. Né? Exato. E sobre a essência, olha, eu tenho dito, Urano, eu estou aprendendo mais sobre Deus no laboratório da consciência do que eu aprendi nos 4 anos do curso de teologia, né? É fantástico, né? Como a essência se manifesta, o papel da essência tem sido uma coisa emocionante. Só um exemplo, olha, eu me lembro de um laboratório de um cara tipo 8, e era um 8 assim no nível de consciência muito baixo mesmo, né? E então o laboratório não evoluía, ficava tudo ali dominado pela personalidade e pelo instinto dominante e a coisa não evoluía. E a pessoa que estava representando a essência teve uma hora que disse assim: se eu quisesse, eu destruía você, mas eu não quero. Eu fiquei emocionado com isso, né? É uma coisa assim de fantástica, né? Você sabe que eu ouvi uma explicação, Domingos? Desculpa. Sim, é isso. Não, eu ouvi uma coisa linda também, outro dia, no ensinamento do sufismo, que falava assim, que o ego nunca dá espaço para o trabalho interior, mas a essência sempre dá espaço para vivermos a vida. Né? Exatamente. Agora, Domingos, o papo com você é sempre uma delícia para mim, né? Só que em menos de 5 minutos, nós seremos derrubados aqui pelo Instagram na televisão. Então, teremos que responder em 30 segundos uma ou outra perguntinha aqui e acho que eu e você podemos nos comprometer de pegar todas as perguntas que tiverem sido feitas aqui, que a Tatiana, que eu agradeço muito, está anotando para a gente e a gente responde por e-mail, tá certo? Mas olha, por exemplo, a Regininha Coelho fala, tipo 2 social, como enfrentar esse confinamento? Ou o Marco Túlio fala assim, como enfrentar esse lado dos extremos vivenciados pelos sexuais dominantes? Eu não sei o que você acha, mas eu acho que é bem-vindo a hora da verdade, a hora do ver, do trabalho interior, que você vai ter que enfrentar aquilo que é mais difícil para você, você não acha? Com certeza. O fato de perceber que existe isso é o primeiro passo, Exato, né? E de sentir até a angústia é o primeiro passo, né? Isso. Perfeito. Agora, fica na angústia ao invés de tentar fazer alguma coisa a respeito disso. Entra no sentimento, entra no sofrer, que é o que a gente falou aqui, né? Da paixão. Exato. É o sofrimento voluntário, né? Nesse caso.
Agora, o Paulo Rocha pergunta que livro que você sugere para ler sobre os padres do deserto? Olha, a tradição dos padres do deserto, os originais estão em grego, tem algumas traduções para latim e muito pouca coisa em português. Já relativamente às 4 ou 5 anos é que saiu a primeira coleção de 3 volumes que foi publicada por um mosteiro beneditino do Rio Grande do Sul, 3 volumes que traduzem o João Cassiano, que foi tradutor do Evagrio. Então é o que temos de mais próximo. E eu diria que talvez a literatura mais acessível seria, essa coleção chama-se Conferências de João Cassiano, da editora Subiaco. Mas a literatura talvez mais acessível é de Anselm Grun, que é um monge beneditino alemão, sim, e Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup também. Então acho que é o mais acessível para nós hoje, né? Muito bem. E eu quero só citar que a Catarina está falando uma coisa bonita, que talvez o corpo, mente e o espírito, que a gente falou aqui de alguma maneira, se relacione à lei do 3, né? Eu concordo. Agora, Domingos, nesse espacinho final, tem 1 minuto aqui. Eu queria divulgar uma coisa rápida e daí quero pedir para você falar dos projetos atuais de maneira resumida. A gente, lá no mundoeneagrama.com, que está virando Chestnut Pies Online, está oferecendo 50% de desconto para quem nessa época do confinamento fizer uma nova assinatura para poder ver todos os conteúdos. Basta, na hora de fazer a assinatura, colocar um código LIVE, aqui da nossa live, LIVE, tá? Isso que eu queria divulgar. Agora, você fale, por favor, esses projetos maravilhosos que você tem aí. Olha, obrigado. Então, um projeto que a gente lançou chama-se Viralizar Meditação. A gente achou que a meditação podia ser um grande movimento neste momento. Viralizar meditação. Basta entrar no Instagram do IES, IES_Enneagrama. Lá tem o ícone Viralizar Meditação e a pessoa se inscreve num dos horários. A ideia é gerar um grande movimento de meditação. Outro projeto que a gente chamou Escuta IES. 25 dos nossos facilitadores, psicólogos, terapeutas transpessoais, coaches, religiosos, religiosas, nos disponibilizamos para uma escuta gratuita. Uau. Para dar um suporte emocional, espiritual neste tempo. Os horários já estão nas nossas redes, já tem os horários de cada terapeuta disponíveis. Maravilhoso.